Olá, amigos, muito boa noite. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Diálogos. E neste programa eu quero aproveitar para mandar um alô muito especial para os meus amigos da Rádio Assembleia, a nossa Rádio Aleã, que eles reclamam que eu só falo da televisão. Mandar um alô para o pessoal do site também, que é o site da TV, o site da Assembleia, né? É porque a minha paixão pela TV é um negócio impressionante. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante. Um dos assuntos que eu vou abordar hoje aqui é sobre saúde. Não vou falar só sobre câncer, prevenção, vou falar sobre saúde de uma maneira geral, durante mais ou menos uns 25 minutos, meia hora aí, com um grande amigo. Então, essa minha saudação já é para você também, para você que criou o hábito de acompanhar o nosso programa, seja no Inédito, que é quinta-feira, 9h30 da noite, na reprise de sábado, 20 horas. Enfim, eu fico muito feliz de saber que você está aí do outro lado, nos prestigiando. E eu quero apertar a mão, quero cumprimentar, dar as boas-vindas a este grande amigo, é meu amigo, meu parceiro há mais de 20 anos, Dr. Gerson Mourão, que é mastologista, que é cidadão, que é um dos homens da área de saúde mais consciente que eu conheço. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Braz, e eu agradeço sim, todo esse teu elogio e, ao mesmo tempo, essa recíproca é muito verdadeira, porque eu conheço o seu trabalho, os seus embates, suas lutas, suas quedas e suas elevações, particularmente agora, quando você se consagrou aí como um pastor. Eu fico muito feliz com isso. E uma honra muito grande, porque o senhor estava lá, né? Sem dúvida. Me deu a honra de estar lá na minha ordenação pastoral. Eu não poderia deixar de estar nesse momento com você. Você é um grande parceiro e uma pessoa muito séria. Puxa vida, muito obrigado. Está vendo? A gente já começa bem o programa. E, para falar de saúde, a gente vai falar de cidadania, a gente vai falar de emprego, vai falar de renda, vai falar de tudo, porque a saúde está interligada com a educação. Às vezes a pessoa não tem uma saúde boa porque ela não aprendeu, não houve um ensinamento por parte da família, o pai talvez até saiba, a mãe sabe das coisas, mas não tem dinheiro para fazer, falta um monte de coisa, e tudo reflete na saúde, e nós vivemos num país doente, nós às vezes estamos doentes e não sabemos. Não é verdade isso? Sem dúvida, mas isso que você colocou é muito interessante. Existe uma pesquisa que eu sempre faço questão de lembrar muito. As pessoas sempre dizem assim, quantos postos de saúde tem na cidade, quantas coisas estão funcionando, essa situação toda. E essa pesquisa ela é fantástica, porque ela mostrou uma coisa assim, que só 15% dos anos que a pessoa vive depende exclusivamente desse sistema de saúde. O resto, sabe o que é? É exatamente isso que as pessoas esquecem de comentar. São bons salários, é uma boa alimentação, evitar vícios. Isso, sim, é que leva as pessoas a uma longevidade com qualidade de vida, que é a coisa mais importante. Então, 15% só é que depende de toda essa história que nós vamos conversar. E antes de entrar na questão da mastologia, do câncer de mama, tratamento, prevenção, eu ainda quero falar sobre uma outra coisa. O exemplo que nós, pais, você que é mãe, os adultos, que nós damos para as crianças. Por exemplo, eu vou falar uma coisa muito simples, muito singela. Eu, desde pequenininho, eu fui acostumado a gostar de leite condensado. Lá no interior, quando a gente conseguia comprar ou ganhar um pacotinho, uma latinha de leite condensado, que você botava farinha, botava tapioca, gostoso demais. E hoje eu vejo que a minha filhinha de 10 anos, ela também gosta, pelo exemplo ou mau exemplo que eu dou. Então, quer dizer, o que eu faço, o que nós estamos fazendo, reflete na criação que nós estamos dando para os nossos filhos. Parece ser uma coisa simplória, parece ser óbvio, mas é assim mesmo. Tem que ter cuidado com o que eu estou fazendo, porque tem alguém copiando. Não, sem dúvida. Você falou uma coisa, Brás, que eu concordo em gênero e número que você disse. Não adianta você dizer, falar dentro de casa, mas você ser o pior exemplo que tem dentro da sua casa. Então, as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo aquilo que ela ouve. Entendeu? Isso é fundamental. Dr. Gerson, nunca na minha vida eu tive tantas amigas, tantas companheiras, pessoas daquele grupo que o senhor conheceu, vivenciando essa história do câncer de mama.
nós estamos ajudando, orando, dividindo as coisas, mas eu vejo que está muito sério realmente, com todo o trabalho de vocês, com todo o belíssimo trabalho que é feito no SECOM. A que o senhor atribui como médico, como pesquisador, como estudioso do assunto, a esse grande número de mulheres com câncer de mama? Está faltando elas se prevenirem mais? Sem dúvida, existe uma parte que é a falha do nosso sistema de saúde do modo geral, nosso sistema todo, e a outra por parte delas também. Quer dizer, ambas têm responsabilidade disso, não é só o Estado, só não. A paciente também tem a sua parcela de culpa. Porque, assim, o que está acontecendo? A pessoa, às vezes, descobre um nódulo e ela guarda aquele nódulo. Por quê? Porque ela tem na mente dela que ela vai perder a sua mama. E, nessa história, o tumor aumenta e ela termina por perder a mama. No dia em que ela pensa em procurar o sistema de saúde, nós nos encontramos abarrotados de tantas pacientes que não deveriam estar na nossa instituição e, por isso, as pessoas não têm a assistência devida que elas deveriam. Então, essas mulheres precisam combater o medo, combater o Sem preconceito, dúvida. precisam Exatamente. se informar mais Isso. e procurar o médico, procurar o hospital. Mas esse serviço, me parece que agora ele está sendo descentralizado, né? Você falou a palavra certa. Na realidade, o Sistema Único de Saúde, ele funciona sobre 3 aspectos. Primeiro, os postos todos de saúde que estão distribuídos na cidade, aqui um monte, não é isso? Então, a pessoa encontrou esse é o caminho natural. Encontrou um caroço, ela não teria que ir direto no SECOM como elas iam. Então, isso acabou agora. Elas teriam que ir no posto de saúde. No posto de saúde, o colega identifica. Se ele achar que ali pode ser ou não um tumor, ele vai pedir logo um exame. Feito esse exame, naquela classificação que aparecer, que eu vou citar agora, é a classificação 4, gravem só esse número, a classificação 4, ela é remetida imediatamente para a nossa instituição. E lá nós vamos proceder todo um tratamento para ela em tempo relativamente hábil, que é em torno de 60 dias, segundo a lei dos 60 dias. Então, seria mais ou menos isso. O que está acontecendo é que elas estão demorando a chegar na nossa instituição, e quando chegam na nossa instituição, a instituição está abarrotada de pacientes que já têm mais de 10 anos, ou seja, estão curadas. Quando chega lá, já vai num estágio bem avançado, né? Exatamente, por causa dessa espera, tanto esperar para chegar na nossa instituição, por quê? Porque a nossa instituição está cheia de pessoas que já estão curadas. Então, o primeiro movimento que nós começamos a fazer, inclusive na gestão agora da doutora Ana Paula, foi justamente, inclusive está com mais ou menos uns 10 dias que nós fechamos isso aí, é a saída das pacientes da nossa instituição que completaram 10 anos de tratamento. Então, 10 anos simboliza a cura. Então, essas pacientes vão sair e vão para um posto de saúde. Para ficar dando a manutenção. A manutenção lá. E o que acontece? O SECOM esvazia e, com isso, essas pacientes que têm verdadeiramente o câncer vão ter um acesso muito mais tranquilo para nós. Doutor Gerson, o que o senhor vê assim, em nível nacional ou até em nível internacional, de pesquisa, de evolução, de melhora no tratamento, no atendimento, na prevenção, que o senhor possa falar para nós aqui e que sirva para as pessoas que estão nos acompanhando, porque sempre tem alguém na família. Eu, rapidinho falando aqui, me lembrei de umas 3 ou 4 pessoas que são amigas, que são ali do nosso dia a dia e que a gente quer passar uma informação boa. Então, isso que ele vai falar, você grave e reproduza, repasse para as pessoas. Então, a primeira coisa, deixa eu tentar... eu queria que vocês gravassem uma coisa. Qualquer câncer, quando ele é descoberto no início dele, praticamente todas têm cura. Aí você vai me perguntar, e por que aqui no Amazonas as pessoas ainda não estão conseguindo a cura do câncer de mama? Eu diria o seguinte, que não é só no Amazonas, é no Brasil inteiro ainda. Ou seja, as pessoas que precisam do SUS, elas certamente estão tendo uma dificuldade maior de ter acesso a esse serviço. Eu acho que, de uma forma ímpar, eu diria isso, nós estamos iniciando um movimento que talvez vá servir de exemplo para o Brasil inteiro, né? Que vai ser a saída dessas pacientes da nossa instituição. Claro, nós estamos trabalhando isso com elas muito lentamente, para elas entenderem a importância delas saírem da nossa instituição. Elas saindo, as pacientes vão ter mais acesso à instituição, e, com isso, nós vamos começar a diminuir a quantidade de câncer que nós ainda temos, que é muito avançado. Então, quando você me fala
Qual é o avanço que tem? Existem inúmeros avanços com drogas modernas, drogas caríssimas, Braz, caríssimas, drogas caríssimas, que podem apenas prolongar a vida das mulheres. Mas só existe uma forma de você ser salva: você examinar a sua mama, você fazer a sua mamografia e você exigir que os seus direitos, que você chegue à nossa instituição no prazo máximo de 60 dias, que é isso que nós estamos lutando. Se isso acontecer, nós vamos, pela primeira vez, dentro do Brasil, mudar a história do câncer dentro do Estado. Será um exemplo nosso. Puxa vida, feliz com essa informação. Dr. Gerson já nos ajudou a resolver situações de pessoas, já atendeu no consultório dele, é um homem generoso, é um homem de Deus. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa: se alguém tiver alguma reclamação quanto a atendimento no SECOM, porque às vezes o médico está lá em cima trabalhando sobrecarregado, mas tem um funcionário lá embaixo e estraga o sistema, estraga a cadeia. Como é que funciona no SECOM? Tem um telefone para contato, procurar qual departamento? Porque eu já fui procurado por algumas pessoas, eu como jornalista, para receber algum tipo de reclamação. E eu não sei realmente qual deve ser o procedimento. Braz, hoje nós temos dentro do SECOM, e parabéns à doutora Ana Paula nesse sentido, que ela está reestruturando o SECOM graças ao olhar que ela deu para os colegas todos da instituição. Quer dizer, um gestor ele tem que dar ouvido e tem que olhar o que está sendo mostrado. Ele não é mágico para sozinho estar resolvendo as coisas. Então, ela teve essa humildade de entender qual é a dinâmica da instituição e, a partir desse movimento, nós estamos conseguindo avançar muito dentro da instituição. Eu acho que a quantidade de hoje como é que eu diria, de reclamações que estão chegando na nossa instituição, por esse elo que nós formamos dentro da instituição, caiu bastante. Caiu bastante. Eu diria que caiu mais de 60%. Eu posso te afirmar categoricamente que isso aconteceu. Por exemplo, dentro da mastologia, onde atualmente eu fui eleito entre os colegas o chefe da mama lá, eu diria que nós conseguimos contornar muitas situações. Agora, óbvio que existem situações que dependem da gente. Por exemplo, alguns tratamentos ainda existe falta de alguma medicação e são coisas que estão sendo contornadas agora nesse governo. Então, eu diria que, de um modo geral, aquilo que existia no SECOM, graças a esse novo movimento, nós estamos conseguindo contornar bastante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os profissionais da área de saúde, aqueles que trabalham ali salvando vidas. Nós temos um respeito muito grande, não só os médicos, como o Dr. Gerson Mourão, mas tem enfermeira, tem auxiliar, tem o pessoal da limpeza. Sem dúvida, muita gente, né? Sabe por quê? Eu acho que essa noção que você acabou de falar, eu acho fantástico. É isso que as pessoas têm que entender. Normalmente as pessoas colocam um médico num patamar que não existe, né? As pessoas se colocaram em Deus, médicos, essa coisa, mas não. Quando você olha para uma instituição e você olha vendo que ela tem um corpo que não sou eu sozinho, que foi isso que você acabou de falar, que é a equipe de enfermagem, que é a pessoa que limpa ali, que são pessoas que estão limpando ali, mas estão felizes, que te dão uma informação, que te dão um ouvido, que falam alguma coisa, aí essa instituição passa a ter um outro valor, que é o que nós estamos tentando fazer. Se torna referência. Sem dúvida. E nessa passagem de bloco, porque a gente já vai para o intervalo, eu quero dizer para você que, independente do trabalho que você exerça, da sua profissão, seja uma pessoa bem-humorada, seja uma pessoa pronta para atender, para servir, para ajudar. Isso aqui não tem nada a ver com cristianismo, não é papo de pastor. Isso aqui tem a ver com a vida, Você precisa acordar e sair para o seu trabalho vivendo a gratidão. Muito obrigado, meu Deus, porque eu tenho o meu trabalho, ou se eu não tenho, eu vou conseguir. E aí não é para sair dando patada nas pessoas, porque ninguém tem culpa do seu problema. Vamos viver com alegria, viver com mais disposição, com mais otimismo. Vamos nos abrir para receber a graça de Deus. Intervalo, eu continuo conversando no segundo bloco com o Dr. Gerson Mourão, que é mastologista, e no terceiro bloco vou trazer as informações do dia a dia, o que está rolando, o que está acontecendo aqui pela Assembleia Legislativa. A gente volta já, hein?
A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e a aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. Cada deputado tem um mandato de 4 anos. A presidência do Legislativo é escolhida de 2 em 2 anos, por votação direta dos parlamentares. Os deputados se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas, e eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade, através de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões parlamentares, que são grupos formados pelos deputados com o objetivo de atender de forma especializada assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a Rádio Aleã na FM 106,9, o portal em ale.am.gov.br e presença nas redes sociais, para que você possa sempre estar em contato conosco. A Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. De volta com o programa Diálogos, e a sua audiência é muito importante para nós, mas o seu retorno, o seu feedback, a sua ligação, a sua mensagem para o meu 991126432 vai me fazer muito feliz, ou então me procure no Facebook, Braz Silva 3. Estou hoje conversando com meu amigo de longa data, grande companheiro, o Dr. Gerson Mourão, um dos médicos mais renomados, porque ele tem gabarito, ele trabalha, ele é humano, salva vidas, ele é mastologista. Sempre que a gente faz as nossas entrevistas, o senhor tem que ensinar como é que se faz o autoexame. O exame da mama, o exame que a menina, quando começa a menstruar, já tem que fazer, mas que a mulher de idade também tem que continuar fazendo. Então, como é que é esse exame? Porque sempre tem alguém que nunca viu, né? A primeira coisa que tem que entender é se a mulher ainda menstrua ou não. Por exemplo, se as mulheres não menstruam mais, ela escolhe um dia do mês para examinar suas mamas. Agora, se ela menstrua, o que é que ela faz? Ela nunca procura examinar as suas mamas antes da menstruação. Por quê? Primeiro, porque está muito dolorido para você palpar. Segundo, é que a mama, antes da menstruação, ela fica cheia de carocinhos. Aí você não sabe o que é o caroço de verdade e o que é que não é. Quando a mama seca, o que ficar ali, que você palpar e você perceber que é um caroço, aí você tem que tomar todo o cuidado. Todo caroço que ele é assim, que ele é duro e que ele não se mexe na sua mama, esse caroço tem que tomar muito cuidado. Agora, todo caroço que pula de um lado para o outro, que é móvel, que a gente chama, esse aí não teria por que ela ficar preocupada. E como é que você faz o exame das suas mamas? Segurar para o senhor. Segura para mim aqui, Braz. Você bota a mão em cima da sua cabeça, porque você botando a mão em cima da sua cabeça, a sua mama espalha, ela fica mais fina. E com isso você começa o movimento circular com a ponta do dedo. E não é assim, mas com a mão deitada, com a polpa dos dedos. Olha, você começa a fazer movimentos e quando você encontrar, se deu do livre um carocinho, você intensifica o movimento ali. Basicamente é isso que você tem que fazer. Você viu? Não é difícil. Não é difícil, é um exame simples. Agora, tem muita gente que não faz, como o senhor disse no começo do programa, não faz o autoexame com medo de sentir um caroço, e aí, meu Deus, é câncer, não sei exatamente, que lá. É uma bobagem, é um preconceito, é uma desinformação. Desinformação, interessante. Isso aí eu esqueci de falar, você colocou muito bem. A mulher, a mama, ela tem representa algo na vida da mulher
da máxima importância. A mama ela serve para amamentar, serve para acariciar, essa coisa toda. O que acontece? A mulher, ela historicamente, ela tem medo de perder a sua mama. Não é isso? Ela tem medo. E ela, na cabeça dela, as coisas estão assim: se eu encontrar um caroço, eu vou perder a minha mama. Então, eu prefiro fugir dessa realidade. E esse é um grande erro. Por quê? Se você encontra um caroço ainda pequeno, você não vai perder a sua mama. Hoje nós temos técnicas fantásticas, que você pode operar pela areola, deixar a mama no lugar, ir para baixo do braço, não precisa mais esvaziar para a mulher ficar com o braço com dificuldade. Hoje isso tudo acabou, desde que ela procure a nossa instituição, quando o caroço ainda se encontra pequeno. Doutor Gerson, uma coisa que eu fico curioso, a nossa rede de saúde, de uma maneira geral, os nossos postos de saúde, pronto atendimento, hoje estão preparados para orientar uma mulher que, em vez de procurar o SECOM, ela vai numa dessas casas de saúde? Hoje há um treinamento permanente para a enfermeira que está lá, para o atendente, porque às vezes também as pessoas dizem: poxa vida, eu vou ao SECOM, mas está sempre lotado, será que eu poderia ir a um posto de saúde, um SPA, aquela casa de saúde que ali é perto da minha casa? Olha, esse nosso movimento é um movimento histórico no Brasil. Tanto é que, provavelmente, isso vai servir de modelo para o resto do país, essa ideia que já era para ser implantado no Brasil todo, enfim, as coisas ficam um pouco devagar. Mas, assim, qual é a nossa primeira ideia? O SECOM superlotado de paciente, o que vai acontecer? Nós vamos começar, a primeira coisa, tirar esses pacientes de lá. Completaram 10 anos, vai ser a nossa primeira tentativa. Tiram os pacientes com 10 anos. Até chegar com 5 anos, que é o ideal. Então, nós vamos esvaziar bastante essas pacientes. As que têm câncer vão ter acesso, isso que é importante. E agora vem uma grande questão. Sim, mas a paciente está lá na periferia, onde você está acabando de falar, que o seu colega lá, que não tem vivência nenhuma, a paciente chega lá com caroço, e aí? Para o SECOM, você está dizendo que ela não pode mais vir. Sim, não pode mais vir. E agora? Então, o que vai acontecer? Nós vamos lançar a segunda etapa desse movimento da saída das pacientes. O que vai acontecer? O colega que vai estar lá, que vai receber essa paciente, ele vem para o SECOM para ele ter um treinamento. Isso então, é muito importante. Entendeu? Nós vamos ter... Era aí que eu queria chegar. E eu não tinha essa informação ainda. Então, nós vamos ter pessoas em zonas estratégicas, para receber essas pessoas. Então, você mora na zona tal, então você vai para lá. Você mora e vão ter as pessoas chaves. Outra coisa, quando as pacientes começarem a sair, que já vão começar a sair agora, elas vão ter um intervalo de, no máximo, 60 dias para serem recebidas nessas unidades. Nós não queremos que seja 1 ano, não. Nós queremos testar a ideia nesse momento. Então, no máximo, 40 dias. Ela vai ser recebida por um grupo dentro de um posto de saúde, um negócio fantástico, Braz. E que me emociona eu falar disso aí, porque eu nunca pensei que o nosso grupo da mastologia, unido com o pessoal da enfermagem, a gente conseguisse fazer um movimento tão... É um momento histórico. Histórico, exatamente. Tão grande. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Uma vez eu lembro que uma prima minha, ela era enfermeira, havia formado em enfermagem, mas não tinha onde trabalhar, não havia passado em concurso. E eu procurei um médico, amigo, assim como o senhor, que estava à frente do 28 de agosto. E ela entrou lá como voluntária. Depois ela fez o concurso, passou e tal. Mas ela ficou uns meses como voluntária e ela disse que foi muito feliz, não tinha remuneração, não cabia, ela não podia entrar na folha, mas ela ajudou a salvar vidas. Que tal se esse programa abrisse também espaço para voluntários? Porque eu conheço pessoas que foram tão bem atendidas lá no SECOM, pessoas que são parentes de mulheres mastectomizadas, que elas adorariam voltar àquele ambiente, voltar à convivência, para devolver para as pessoas o que elas receberam. Então, coloque nas reuniões lá como sugestão de abrir para que os voluntários, pessoas humanizadas, pessoas evoluídas, possam ajudar vocês também. Eu sei que tem gente que vai topar. Deixa eu te falar uma coisa, Braz. Nessa minha caminhada
historicamente, ou seja, nós temos uma história muito bonita nisso, porque o primeiro grande movimento que se tornou um marco no Brasil, foi a melhor campanha, nós tivemos como o garoto da propaganda, você. Né? Pô, eu vou década de 90. Eu vou vestir essa blusa, e no outro dia estava lá com um paletó, com a blusa por dentro. Isso foi muito importante para a gente. E rodou em nível nacional. Nacional, né? Exatamente. Então, assim, nós já temos pessoas voluntárias com a gente. Por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa que já está comigo há mais de 20 anos, teve câncer de mama, e que ela é uma voluntária com a gente, que é a Raizinha. A Rai, ela está dentro da instituição, nos ajudando naquele movimento, atendendo as pessoas. Então, mas ainda cabe mais gente, né? Cabe sim, mas o SECOM está aberto para isso, nós estamos pensando justamente nessa proposta, e eu acho que a grande questão não é só ser o SECOM. Eu adorei sua ideia. Eu acho que nesses postos de saúde também, poxa, eu vejo tanta senhora ali parada, ali, olhando o tempo passar. Eu acho que essas pessoas deviam ser convidadas para integrar esses movimentos, sabia? E às vezes é uma enfermeira aposentada. Exato, está aí. Às vezes é uma pessoa que está ali até entrando em depressão, porque não está se sentindo útil. Exatamente. Esse papo aqui é muito interessante. Não, exatamente. Então, eu acho que essas pessoas poderiam ser convidadas como voluntárias para participar de um local onde realmente se precisa, que são os postos. É ali que está a maior concentração desses movimentos. Então, essa tua ideia que tu colocou agora foi muito interessante. Por quê? Porque terminou espalhando essa ideia aqui sem querer. Legal. Mais uma vez, Braz, você tem a felicidade de me iluminar nesse meu movimento. É porque Parabéns. eu gosto, eu torço, eu quero ajudar. Em 2007, eu perdi um amigo chamado Gelins, um cantor que morreu com câncer. E aí, durante os últimos 6 meses da vida dele, ele passou lá no SECOM. E eu já cuidava de dependentes químicos, de garotos que usavam droga. Sim. E aí eu pegava os meninos e levava lá para o SECOM para que eles vissem a situação do Gelins, que era, infelizmente, um usuário de drogas, e muitos garotos pararam de usar maconha, cocaína, crack, porque viram como é que fica uma pessoa que usa. Então, era impactante. E hoje eu quero pedir permissão ao senhor e da nova diretora lá, para que a gente volte a fazer esse trabalho, visitando, levando, porque uma coisa é eu falar, mas quando a pessoa vê, diz assim, opa, eu não quero isso para mim. Não é interessante a ideia? Sem dúvida. Eu me lembro que uma vez eu fui para um programa, já que você está falando isso aí, e aí eu falei nesse programa, assim, eu queria mostrar a nossa realidade. Doutor, mas esse horário agora de 11 horas não dá para ficar mostrando essas doenças. Pois é, mas a realidade nossa é essa. Nós não estamos escondendo nada. As pessoas que chegam a ver na instituição, dá pena o quanto elas demoram a chegar com a gente. Então, esse movimento ele consta da saída das pessoas que já estão curadas, para que possa entrar as pessoas que realmente necessitam desse movimento. Eu duvido se uma menina com 12, 13 anos, se ela vê a situação de sofrimento de uma mulher com câncer de mama, se ela não vai toda vez querer fazer o autoexame ali, procurar um caroço na mama. Até ela morrer, ela vai lembrar disso. Sem dúvida, choca. E eu acho que a melhor coisa que tem são exemplos. Exemplos que se dá em casa, exemplos que as instituições podem passar. Não existe nada melhor do que um bom exemplo. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso segundo bloco. Quando o assunto é bom, quando a coisa é bem conduzida, passa rápido. É para você ficar com gostinho de quero mais, porque ele vai voltar muitas vezes aqui, se Deus quiser. Nós tivemos a honra de conversar com um dos melhores médicos do Brasil, mastologista. Tem gente que não sabe o que é mastologista. É um médico que cuida dos seios, das mamas, que trata você que está com câncer de mama, que faz um trabalho preventivo também. Eu conversei com o doutor Gerson Mourão. Qual o telefone para contato com o senhor? É o meu celular, que inclusive as minhas pacientes da instituição têm. E que não muda, né? Não muda. É esse mesmo, 30 anos o mesmo número. 9981 8994. Não muda, é o mesmo. Vamos repetir? 99981 8994. 9981
8994. 8994, apareceu no seu vídeo, anote. Você que já foi tratada por ele, cuidada por ele, que já ajudou a salvar a sua vida, não tinha o telefone dele, está aí, manda uma mensagem, dá uma ligada. Então, doutor Gerson, muito obrigado, viu? Obrigado, digo muito eu. obrigado. Parabéns pelo seu programa. As suas considerações finais, por favor. Bom, considerações finais, Braz, é importante que um meio de comunicação como esse de vocês tenham pessoas como você, que têm uma mente aberta como você tem, para a gente divulgar a realidade do câncer dentro do nosso estado. Parabéns a Ali, parabéns a você. Muito bem, e você continue se alimentando bem, não coma besteira, Perfeito. Faça atividade física, sorria, seja uma pessoa bem-humorada, participe das campanhas, seja voluntário numa instituição, visite o SECOM, olha, tem o abrigo Moacir Alves, tem um monte de local que você pode visitar, tem o 28 de agosto, eu gosto sempre de levar uma palavra para as pessoas que estão precisando, tá bom? A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e a aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. Cada deputado tem um mandato de 4 anos. A presidência do Legislativo é escolhida de 2 em 2 anos, por votação direta dos parlamentares. Os deputados se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas. E eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade, através de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões parlamentares, que são grupos formados pelos deputados com o objetivo de atender de forma especializada assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a Rádio Aleã na FM 106,9, o portal em ale.am.gov.br e presença nas redes sociais, para que você possa sempre estar em contato conosco. A Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Programa Diálogos trazendo para você o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Eles vão trazer algumas notícias que estão acontecendo aqui na Assembleia. Veja. Boa noite, Braz. Então, a questão do ISS foi um tema importante debatido na Assembleia Legislativa nessa semana. O deputado Serafim Correia participou de uma palestra sobre o assunto. A legislação em nível federal foi mudada recentemente, porém uma decisão do STF suspendeu a aplicação da nova lei. A legislação tinha o objetivo de justamente reverter a chamada guerra fiscal entre os municípios. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O evento foi promovido pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. A ideia foi convidar vereadores, prefeitos e outros gestores públicos para uma palestra sobre as mudanças na legislação referente ao ISS. Nós temos aqui dois grandes palestrantes. Nós temos o advogado tributarista, Dr. Franco Júnior, uma sumidade, uma pessoa que conhece muito de tributação, de direito tributário. E nós temos o deputado Serafim Correia, auditor da Receita Federal, ex-prefeito de Manaus, um tributarista também com grande experiência na área. Eles vão procurar passar aos vereadores e aos prefeitos do estado do Amazonas as suas experiências e esse norte de como tem que ser feita agora a reforma tributária em cada município.
A Lei Complementar número 157 de 2016 foi criada com o objetivo de acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Diversas cidades reduziam as alíquotas do ISS de forma proposital, com o objetivo de atrair empresas com atuação nacional. Desta forma, empresas de cartão de crédito, por exemplo, se instalavam em localidades com alíquotas menores. O serviço do cartão era utilizado em todo o país, mas o imposto era recolhido para apenas um município. Apesar da lei ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, um ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei. A medida foi criticada por um dos palestrantes, deputado Serafim Correia. Municípios nas proximidades de São Paulo, principalmente, deram início a uma guerra fiscal. E eles são aliados dos grandes bancos, dos grandes planos de saúde e das grandes locadoras de veículos. Lá, eles estabeleceram alíquotas bem baixas e toda essa atividade faziam de conta que era desempenhada lá, quando na verdade era Brasil afora. Essa lei vem e põe um ponto final nisso. Ocorre que essas mudanças que passaram por um grande acordo nacional dos prefeitos, que passaram pela Câmara e pelo Senado, que foram sancionadas pelo presidente da República, foram barradas por uma medida liminar de um ministro do Supremo. Então, a minha abordagem é a abordagem política, e essa é uma questão política relevante. Será que o ministro do Supremo é maior que a Federação Brasileira, que o conjunto de 5.565 municípios? O outro palestrante foi o advogado tributarista Franco Júnior, que destacou os avanços trazidos pela legislação. Quanto aos detalhes técnicos, o mais importante da Lei Complementar 157, que é a lei que reformou as regras do ISS, me parece que a definição de uma possibilidade para conter o conflito que há entre os municípios no Brasil, em especial os grandes municípios, as capitais, parece uma boa proposta. Não sabemos ainda se isso é realmente eficiente, porque a eficácia da lei, a ideia de aplicação começou em 2018, né? Então essa é uma ideia. A fixação de alíquota mínima também é uma boa ideia, porque pode conter esse conflito entre os municípios, né? Então, em relação às regras específicas da inovação dessa lei, me parece que essas propostas de conter aquilo que se chama de guerra fiscal é o melhor. Por meio de um decreto, o governador Amazonino Mendes repassou algumas competências da Secretaria de Planejamento, CEPLANCT, para a de Fazenda, a Cefaz. A partir desta determinação, a Cefaz passou a ser responsável, por exemplo, pela análise de projetos de incentivos fiscais. Mas essa atribuição, antes da CEPLANCT, está prevista em lei. Logo, não poderia ter sido modificada pelo governador com um decreto, e sim por meio de uma nova lei a ser discutida e votada pelos parlamentares. O deputado José Ricardo Lula, do PT, questionou essa iniciativa do governador e, com o deputado Serafim Correia, do PSB, elaborou outro decreto legislativo para suspender o decreto do governo. A gente considera que o decreto do Amazonino ele é ilegal porque as atribuições definidas quanto à análise de projetos de incentivos fiscais não é só da CEPLANCT, porque é uma decisão governamental, é uma lei. A lei de incentivos do Estado fala que a competência é da CEPLANCT. Então teria que ter uma outra lei para fazer a aprovação de transferência de atribuições. Segundo, a Cefaz não é o órgão adequado para análise de incentivos, para concessão de renúncias fiscais de incentivos fiscais. É um órgão de arrecadação, de fiscalização. Então tem que ser um outro organismo do Estado que concede incentivo baseado em projetos de desenvolvimento e o outro vai fiscalizar para ver se aquilo está sendo cumprido, se vai cobrar imposto até onde pode, conforme que foi aprovado em lei. Então está totalmente atrapalhado o governo nessa questão, por isso que o decreto legislativo para suspender essa decisão. O presidente Davi Almeida também criticou
a iniciativa do governador Amazonino Mendes. Isso causa insegurança jurídica, porque isso só pode ser feito através de lei, de uma mensagem enviada à Assembleia Legislativa. Eu não sou contra, mas desde que seja feito no trâmite devido, no trâmite normal, que é a discussão dentro da Casa Legislativa. E nós estamos propondo esta discussão junto à base do governo para que esse decreto seja, assim como o decreto do aumento dos servidores, dos secretários, ele foi revogado, que o governo revogue também esse decreto da Secretaria de Planejamento, que foi passado atribuições para a Cefaz de forma indevida, sem autorização legislativa. E nós estamos aqui somente buscando esse diálogo para que esse decreto das secretarias ele seja revogado. Técnicos de incentivos fiscais, funcionários de carreira da CEPLANCT estiveram na Assembleia Legislativa e se manifestaram contra a mudança. Eles dizem que sequer foram informados das alterações e ainda vão ser prejudicados pelo governo, que pode tirar também benefícios incorporados aos vencimentos, já que está retirando atividades e funções. Está acontecendo o seguinte, é que estão transferindo as nossas atividades da Secretaria de Planejamento para a Cefaz, Secretaria de Fazenda. E o que só as nossas atividades? Não estão transferindo os servidores junto. Por quê? Porque eles simplesmente fizeram um decreto e nesse decreto eles não colocaram os servidores, tá? Eles colocaram só transferiram as nossas atividades de incentivos fiscais, só o departamento, é uma secretaria executiva lá, transferiram para a Cefaz, entendeu? E deixaram a gente lá, entendeu? A gente vai fazer o quê? Fazer planejamento, que a gente não foi concursada para isso, entendeu? Porque a Secretaria de Planejamento vai continuar lá, com mineração, com planejamento e com a ciência e tecnologia. E tiraram só a gente, vai jogar para onde? O decreto legislativo dos deputados José Ricardo e Serafim Correia foram subscritos pelo deputado Platini Soares e Saba Reis e foi protocolizado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, eu estou por aqui. A reprise é aos sábados, 20 horas. E que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima.